Os escândalos da Lava Jato parecem não parar mais. Hoje já não é o Intercept, mas a Folha de São Paulo, que vem com a matéria dizendo que o fundo da Lava Jato, aquele mesmo fundo de 2,5 bilhões de reais, com o qual o procurador Deltan Dallagnol queria fazer uma fundação e que, na verdade, era um partido político dos procuradores, traz risco de prejuízo público de 22 milhões de reais e que seriam arcados pela Caixa Econômica Federal. Mas antes de examinarmos todos esses vazamentos e essas informações sobre o real significado daquelas operações todas da Lava Jato, é importante que a gente se fixe na análise dessa operação, o que é que ela representou para o Brasil, no que é que ela mudou o quadro político com todo aquele sistema de publicidade ao qual se engajou a chamada mídia corporativa. Aqui temos um artigo do jornalista Jânio de Freitas, também da Folha de São Paulo. E o Jânio de Freitas é um jornalista considerado dos mais conceituados do país. Ele diz aqui: delinquência múltipla. A imprensa e a justiça aceitaram e incensaram as condutas de Moro e Deltan Dallagnol. Outro jornalista também muito conceituado, o Luiz Nassif, homem que tem uma grande experiência como jornalista econômico e que conhece como ninguém também a política e os meandros da política e da economia, tanto nacional como internacional. Nós vamos examinar o que diz o Luiz Nassif daqui a pouco. Mas antes, vamos só ler alguns trechos desse artigo do Jânio de Freitas. Ele diz assim: os atos delinquentes de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros da Lava Jato só puderam multiplicar-se por contarem com o endosso de vozes e atitudes que deveriam eliminá-los. É preciso, pois, distribuir as responsabilidades anexas à delinquência, não por delinquentes elas mesmas. É preciso dizer que a imprensa, incluído o telejornalismo, foi contribuinte decisivo nas ilegalidades encabeçadas por Sérgio Moro. Aceitou-as, incensou-o, procurou tornar-o menos legíveis e menos audíveis as deformações violadoras da ordem legal e da ética judiciária. O jornalista Luiz Nassif diz aqui que a Lava Jato veio num bojo de um movimento e até de uma época em que se acabou trocando o sentido das palavras. Aquilo que era positivo passou a ser negativo. O significado das palavras no país foi deturpado totalmente aí nos últimos anos. Já começa em 2005. O que é essa deturpação? É você considerar normal coisas que não são normais, é você superdimensionar pequenas situações como se fossem grandes escândalos. Isso promoveu um curto-circuito geral em todo o sistema de captação de informações e antes das redes sociais. Quando você começa a soltar escândalo, o fato de um ministro comprar uma paçoca com um cartão corporativo transforma em escândalo durante 5 dias, você está distorcendo todo o sistema de análise e informação da sociedade. Quando você coloca lá um ex-presidiário que há 15 dias saiu da prisão como consultor
soltando aquelas denúncias estapafúrdias, sem pé nem cabeça, está distorcendo todo o processo de informação. Então, o conceito de escândalo, evidente que você teve escândalos graúdos, mas o conceito de escândalo ganha uma outra dimensão. A opinião pública, que é influenciada principalmente por TV aberta, mas pelos jornais também, a opinião pública ela não sabe mais diferenciar o que é problema, irregularidade, o que é o crime. É um curto-circuito absoluto. Esse tal de curto-circuito, segundo o Nassif, é que produziu essa onda de arrogância, de ódio, não é? E de intransigência que marcou a política brasileira e vem marcando ainda com esses destemperos do presidente da República. E o próprio Nassif, no início desse comentário, ele fala ainda do presidente e de seus filhos. Fala que estamos numa dinâmica infernal. Porque nós estamos numa dinâmica infernal. Fatos acontecendo, um conjunto de fatores no ar, desdobramentos imprevisíveis, porque é um governo totalmente imprevisível, mas muitos fatores de imprevisibilidade. Você tem dentro do Congresso, não existe mais base de apoio, não existe mais. Você tem o Guedes, que acaba de sair uma parte da Previdência, ele investe contra o Congresso. No Palácio, aparentemente, a onda olavista ganhando sobre a onda racional. Daí você fala, poxa, mas tinha lá militares racionais. O que esses militares que estavam lá, inclusive o general que saiu agora ali da Secretaria de Comunicação, o que eles tinham de excepcional? Eram racionais, apenas isso. Não eram figuras. Ele falava aqui da demissão do general Santos Cruz, que era um homem inteligente, um homem que falava várias línguas, inclusive o russo, e teve uma certa atuação ali no Palácio do Planalto que visava, no fundo, conter aqueles ânimos exaltados, não só do presidente e da família, como daqueles setores mais fanatizados que acabavam atrapalhando o governo. Exponenciais, tiveram sua importância em algumas frentes de batalha do Haiti na África, mas não eram figuras exponenciais, eram normais. Então saem de cena agora. Então é um jogo, a irracionalidade do Bolsonaro, a dinâmica dele com os filhos mereceria uma análise psicanalítica aqui, porque ele depende expressamente dos filhos. Vocês veem no caso aí daquela votação, nós colocamos ontem uma cena da votação do impeachment, ele saudando o brilhante urso e o filho atrás fazendo coro. Então é gozado, você tem uma insegurança tal do Bolsonaro que a parte de fortalecimento dele são os filhos. E eu coloquei em outros comentários, os filhos só conseguem protagonismo lutando, berrando, quebrando, destruindo. Né? É uma dinâmica familiar, mas muito... Se não fosse trágico para o país, seria muito interessante, assim, por um Truman Capote. E aí também ele pode até falar daquela história da pós-verdade. Eu vim aqui para confundir, para destruir, e não para construir, ou para construir consensos, que é toda a base de qualquer governante responsável. Seja como for também, esses fatos vão, aos poucos, recolocando as coisas nos seus devidos lugares. Inclusive, nessa questão da política, a gente vê que a política, que foi dominada pela antipolítica, justamente por causa desse clima aí de arrogância e de intransigência, a política volta a funcionar. Exemplo disso é aquela decisão do Congresso de desidratar aquela reforma da Previdência proposta pelo Paulo Guedes, que era um verdadeiro assalto ao trabalhador, um verdadeiro assalto ao cofre público, tudo isso para entregar para os amigos banqueiros do Paulo Guedes. Temos também aí o Supremo voltando a funcionar, aí a defender as instituições e a se libertar o quanto puder, porque ainda não é tempo suficiente, segundo lá o tempo do Supremo, mas que certamente o Supremo vai atuar, e já está atuando há algum tempo,
em favor das instituições e não em favor dessas forças estranhas que de vez em quando têm surgido na política brasileira.